Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. E, queridos irmãos, comprova-se pela razão de eventos sucessivos que para haver a segunda parte é necessário haver a primeira. A primeira precisa acontecer. As Escrituras do Novo Testamento comprovam que a primeira vinda de Jesus aconteceu com seu nascimento, seu sofrimento, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão. Quando o poder de Deus tira Jesus e os pés de Jesus começam a subir, à vista dos discípulos, inicia-se doravante a segunda vinda de Jesus. Mas, antes de subir ao céu, se você der uma olhada aí no versículo 3 do capítulo 1 de Atos, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Após Jesus ressuscitar, Jesus apareceu num período de 40 dias aos irmãos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai falar que ele apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para Paulo, apareceu para os 7 discípulos ali na praia e apareceu para os 11 discípulos também no cenáculo. As portas estavam fechadas e Jesus entrou ali: paz seja convosco. Então, após a ressurreição, o Senhor aparece não para falar de outra coisa senão o reino de Deus. Eu estou falando para vocês para qual propósito eu vim. Eu vim para estabelecer o reino de Deus na terra, e eu vim para que esse reino se expanda pelo mundo. Eu vim para isso, inaugurar o reino de Deus. Agora, quando nós vamos, irmãos, para João capítulo 21, versículo 9, o Senhor nos apresenta, João nos apresenta um Senhor ressurreto, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Oh, que maravilha, irmãos, esse Jesus do corpo ressurreto, entrando em contato com aqueles discípulos perplexos, medrosos, às vezes desesperançosos, porque viram o seu Senhor morrer. E quando Jesus aparece, ainda come com eles, reacende a esperança no coração deles, reacende a fé no coração deles. Então Jesus come com aqueles homens, demonstrando que o seu corpo, ainda que maravilhoso, ainda que o seu corpo glorificado, também come e conversa, tem um timbre de voz que ele é o Senhor. Não, irmão, nós estamos diante de um evento histórico real. O Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus veio aqui à terra. Ele andou com os homens, pegou nos homens, curou pessoas. Ele andou pelas bandas da Galileia, uma pobreza extrema. Jesus esteve aqui, o Filho de Deus unigênito. E não somente isso, ele tinha uma mensagem para pregar para aquelas pessoas. Então, Lucas, no livro de Atos, relata que Jesus apareceu para os discípulos. E eu tenho certeza que os discípulos, ao longo do ministério terreno de Jesus, fizeram muitas perguntas para ele. Eu também faria muitas perguntas para Jesus.
Mas antes de Jesus subir ao céu, Jesus dá aqui algumas instruções para os discípulos. Jesus dá instruções aos seus discípulos sobre os eventos iniciatórios da sua segunda vinda. E Jesus dá aqui 3 instruções. Esse texto aqui nos leva nessas proposições. Nos versículos 6 a 8, Jesus diz para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas no mundo. Eles estavam curiosos, não é? Senhor, eles não sabiam que Jesus ia embora. Jesus tinha falado várias vezes para eles: eu vou voltar para a casa do meu pai. Vocês não me verão mais. Isso estava na mente deles, mas eles não estavam entendendo quando sucederia estas coisas. Eles ainda estavam na mente de que esse Jesus milagroso, ou milagreiro, poderoso, esse Jesus que tocou no corpo e ele ressuscitou, esse Jesus que andou por cima das águas, esse Jesus era o Messias prometido pelos profetas. Ele vai destronar o Império Romano, ele vai nos libertar da opressão do Império Romano. Essa era a crença dos discípulos. E andando para a subida do Monte das Oliveiras, Lucas, no versículo 6, alguém aí quebrou o silêncio. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino de Israel? Fala para nós, Senhor, nós estamos curiosos. Todos os 11 aqui estão curiosos, querem saber se o Senhor vai restaurar agora o reino de Israel. Jesus dá uma resposta, parece que uma resposta escapatória do assunto que os discípulos estavam perguntando, mas de fato não. Jesus volta à mente daqueles discípulos dele, eram 11, Judas já tinha morrido, eram 11, volta à mente dele e fala assim: antes de eu voltar, vocês lembram que eu falei que o meu reino se expandiria? Antes de eu voltar, isso não compete a vocês saberem o dia que Deus restaurará o reino aqui. Isso é uma autoridade exclusiva do meu Pai. Jesus estava dizendo: nem eu sei quando isso vai acontecer, e vocês estão querendo saber o que vai acontecer no reino de Israel? Irmãos, a ideia do reino de Deus na terra sempre esteve presente no povo, na mente do povo judeu. Daniel, lá na Babilônia, cativo na Babilônia, ele falou para Nabucodonosor, interpretando o sonho para Nabucodonosor: olha, virá um rei poderoso, um rei que, na sua visão que Deus deu ao sonho para você, que quebrou essas estátuas aí, quebrou ela completamente. Esse rei é poderoso e o seu reino é sempiterno, nunca terá fim. Daniel falou para o poderoso Nabucodonosor, dentro da Babilônia, que o reino de Deus tomaria o lugar de todos os reinos do mundo. Mas não é só os profetas que falaram sobre a vinda do reino de Deus. João Batista diz que o rei que Israel e o mundo esperavam detinha o poder de salvar e condenar. João Batista, no capítulo 3, pregando à margem do rio Jordão, capítulo 3 de Mateus, ele diz que: olha, eu não sou esse que vocês estão pensando. Eu não sou digno nem de, abaixando-me, desatar as correias da sandália deles. O que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele tem o poder, ele tem a pá na mão, ele recolherá o trigo no celeiro e jogará a palha no fogo. João Batista estava dizendo: quem vem depois de mim tem poder de salvar e de condenar. Eu não. Eu só vim batizar. Eu só vim preparar o caminho para ele. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não. Eu só batizo com água. Só isso. Então a ideia do reino de Deus não somente estava nos lábios dos profetas, mas também de João Batista. Mas também Jesus falou sobre o reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15. Quando ele começa o seu ministério terreno ali para as bandas da Galileia,
Eu não sei, talvez Jesus estava no monte, algum púlpito. Ele ergue a voz e diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus falou também sobre o reino de Deus. E agora volta o tema do reino de Deus, quando Jesus ressurreto e os discípulos perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino de Israel? O povo tinha essa ideia, vindo Jesus curar leprosos, vendo Jesus ressuscitar mortos, e quando Jesus estava entrando na Jerusalém, montado lá num animal, a multidão fez uma espécie de corredor, e Jesus passando, e a multidão dizia, Lucas 19, versículo 38, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O povo também tinha esperança que aquele homem tão simples, de olhar tão meigo, tão amoroso, era o rei que eles estavam esperando. Mas, irmãos, quando o soldado pega Jesus no Getsemane, amarra Jesus, e os discípulos vendo aquilo, as esperanças de que Jesus seria este rei começaram a se desvanecer, começaram a desaparecer. Cada um fugiu. Pedro também fugiu. E Jesus manietado, levado. E eles acompanham Jesus ao longe, vendo Jesus apanhando pelo caminho. No coração deles, eles estavam pensando: não é este o rei. Perdemos o nosso tempo acompanhando. Ele não passa de um profeta milagroso. Perdemos as nossas esperanças. E essa pergunta que os discípulos fazem para Jesus tira o âmago da sua situação dentro deles e mostra para Jesus quais eram os anseios que eles tinham em se libertar da tirania do imperador de Roma e dos reis e governadores que governavam a província lá. Agora, Jesus sendo levado junto de Pôncio Pilatos mandando surrar Jesus. Eles viram Jesus sendo surrado, eles viram Jesus apanhando no rosto, eles viram a pele de Jesus soltando nas pontas do chicote do soldado romano, que era de osso, para cortar. Eles viram Jesus sangrando, eles viram Jesus carregando a cruz na via dolorosa, eles viram Jesus sendo pregado com toda a brutalidade naquele madeiro, eles viram Jesus sendo colocado, não com carinho, a cruz de Jesus no buraco, se deixando cair para rasgar. Eles viram isso. E Jesus gemendo de dor, eles viram Jesus morrendo, eles viram Jesus gritando: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eles viram Jesus com sede, pedindo água. Eles viram a covardia do soldado dando vinagre no lugar de água. Eles viram Jesus. Por isso que é importante essa aparição de Jesus para ele depois que Jesus ressuscitou, trazendo novas esperanças para ele. E aqui nós vemos uns discípulos esperançosos agora. Não vemos os discípulos correndo de medo mais. Nós vemos os discípulos cheios de esperança. Amados irmãos, esta é a fé da igreja. E isso tem que queimar o nosso coração com essa volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Isso tem que arder o nosso coração quando nós pensamos na volta de Jesus. Ele vai voltar. Tem que haver essa esperança dentro do nosso coração. E essa pergunta deles, irmãos, expõe de fato o que eles estavam agora, como estava a alma deles, como estava o coração deles. Ó Senhor, é como se eles falaram: agora, Senhor, ninguém pode deter o Senhor. Ninguém pode deter. Jesus estava fora agora do alcance de Pôncio Pilatos. Jesus estava fora agora do alcance de Satanás e seus demônios. Jesus estava fora de toda a covardia. Jesus agora estava fora
da sua limitação. Ele estava ilimitado para andar e entrar num lugar completamente cercado. Jesus agora estava dotado com todo o poder. E eles fazem essa pergunta para Jesus: ó Senhor, o Senhor vai fazer isso por nós? O Senhor vai restaurar o reino para nós, Senhor? O Senhor vai fazer isso? Ó Senhor, nós estamos desejosos. E Jesus fala com eles: não, vocês serão minhas testemunhas primeiro. Primeiro vocês têm que receber o recebimento aqui, a promessa do meu Pai. Vocês precisam pregar o Evangelho. Comece em Jerusalém e prega o Evangelho. Comece a pregar o Evangelho em Jerusalém, para o povo judeu e para o povo da Judéia, Jerusalém. E começa a pregar o Evangelho para os judeus mestiços, Samaria. E prega o Evangelho até os confins da terra, os gentios. Começa a pregar: vocês serão minhas testemunhas. E a palavra grega aqui para testemunha é mártis. Mártis no tribunal é aquela testemunha que viu o fato acontecendo. Mártis no sistema forense, inclusive de Roma, era aquela pessoa que sabe a verdade. É aquela pessoa que viu acontecer. Então Jesus fala: vocês me viram, vocês andaram comigo, então vocês serão minhas testemunhas. Irmão, nós temos esse relato aqui porque eles viram. E eles escreveram o que eles viram. E eles relataram para nós o que eles viram. É lógico que o Espírito Santo, que está aqui também com a igreja na terra, ele supervisionou os escritos do Novo Testamento para trazer, irmãos, esperança para nós. Num momento, irmão, de grande apatia espiritual, de grande relaxamento espiritual, no momento que a iniquidade está aumentando e o amor de muitos estão esfriando. E é nesse momento que entra a esperança de ver Jesus novamente e tocar em Jesus, abraçar Jesus, ver o nosso irmão que é Deus. Que coisa gloriosa que ele narra para nós aqui nesta noite. Em segundo lugar, Jesus fala para eles, versículo 9 e 10, vocês verão eu subir pessoalmente ao céu. Vocês precisam ver isso. Versículo 9 diz, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Que maravilha isso aqui, irmãos. Pensa na grandeza disso aqui. À medida que ele subia o Monte das Oliveiras, que estava entre Jerusalém e Betânia, então Jesus fala para os discípulos, versículo 9 e 10, antes de eu instaurar o reino, antes de eu voltar, vocês verão eu subir pessoalmente ao céu. Agora, irmão, falta a nós, falta a mim, falta a todos, vocabulário para expressar a grandeza e a sublimidade destas palavras. Falta. Então nós precisamos voltar ao primeiro século. Vamos ver Jesus agora subindo e conversando com os discípulos. Retroaja a sua mente agora. Aonde Jesus estava falando? O que Jesus estava falando com ele? O que Jesus estava falando para aqueles discípulos à medida que ia subindo o Monte das Oliveiras? Os discípulos não sabiam que eles estavam vendo Jesus pela última vez aqui na terra. Mas Jesus sabia. Jesus, ele tinha consciência de que tinha chegado a hora de ele ir para o Pai. E antes disso, vocês me verão subir pessoalmente. E eu quero que você vá para o Evangelho de Lucas, aí, volte às páginas do Evangelho de Lucas, capítulo 24, e acompanhe comigo essa narrativa de Lucas, especialmente os versículos 44 e 45. Lucas, capítulo 24, versículos 44 e 45. A seguir, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Eu quero ler o restante. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Aqui em Atos nós não temos esse episódio narrado. Imagina aqui, irmãos, os discípulos ali no cume do monte, Jesus conversando com eles. Imagina essa cena, irmãos, tão maravilhosa. E Jesus, na hora que os seus pés, estava na hora dos seus pés sair do chão, ele ergue as mãos e abençoa os discípulos. É de tremer, é de tirar o nosso fôlego, irmãos, uma cena dessa. Aqueles homens, não tem ninguém, irmão, que teve o maior privilégio da terra do que aqueles 11 discípulos. Não tem ninguém que teve maior privilégio do que eles. Eles viram o ministério terreno de Jesus. Eles acompanharam o ministério terreno de Jesus. E eles acompanharam os últimos momentos do Filho eterno de Deus na terra. Eles acompanharam Jesus subindo o Monte das Oliveiras. Eles ficaram debaixo das mãos abençoadoras de Jesus ali. E como que eles se comportaram depois? O verso final diz que eles voltaram, desceram do monte jubilosos. Ou vocês vão me ver pessoalmente subir. Vocês vão me ver, porque é necessário que vocês me vejam subir. Então, irmãos, Jesus agora abençoa aqueles discípulos e coloca sobre eles uma ordem. Vocês vão pregar a remissão de pecados, o arrependimento e a remissão de pecados. Vocês não estão autorizados a pregar campanha de 7 dias, quebra de maldição, fogueira, não sei de quê. Vocês não estão autorizados a pregar isso. Vocês vão pregar arrependimento. Vocês vão pregar arrependimento e remissão. Leia o livro de Atos e você vai ver qual é o tema da mensagem apostólica: a ressurreição, arrependimento e remissão de pecados. É lamentável que hoje as pessoas não estão cumprindo o que Jesus falou. Mas aí, irmão, nós temos agora Jesus falando para ele: antes vocês verão eu subir, mas antes também vocês terão confirmação celestial da minha volta, versículo 11. Vocês terão a confirmação de um anjo, ou 2 anjos, que confirmarão a minha volta. Por isso, nós temos aí no versículo 11, eles disseram, aparece ao lado deles, eles olhando Jesus subir. Jesus não subiu de uma vez, eu imagino. Jesus subiu devagar, e eles olhando atônito aquela subida de Jesus. E de repente, Jesus vai subindo até sair do alcance da visão daqueles discípulos. Mas mesmo assim eles continuaram olhando, admirados, atônitos para o céu. E eles nem viram que chegaram 2 anjos ali ao lado deles. E os anjos, e aqui fala 2 varões vestidos de branco. Por que vocês estão, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vi subir. Aqui Jesus está dizendo, vocês vão ter uma visão real, física, da minha subida. E vocês terão a confirmação celestial de que eu vou voltar. Não bastava somente o que Jesus falou para ele, mas naquele momento ali, vieram 2 varões vestidos de branco e falaram, varões galileus,
Está na hora de tirar os olhos do céu. Lembra o que ele falou para vocês? Volta aqui, volta agora. Vocês não conseguem ver Jesus mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Como que vocês viram ele subir, vocês também, eu afirmo para vocês que ele vai voltar. Essa é a fé da igreja. A esperança da volta de Jesus. Não é bíblica o arrebatamento secreto. Não é bíblico isso. O filme baseado no livro Tim LaHaye, do escritor americano Tim LaHaye, não é bíblico. Deixados para trás, que pessoas saem sumindo dos aviões, os carros desgovernados e tal. Isso não é bíblico. O autor sagrado aqui nos diz, os anjos falaram para ele, não tem arrebatamento secreto. Jesus falou para João na ilha de Patmos, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Como todo olho verá? Não cabe a nós isso. Jesus falou que todo olho verá quando ele voltar. E o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, que nós lemos aqui, ele falou que ele vai vir com os arcanjos, vai vir com a trombeta de Deus, fazendo um barulho no céu. E vai tocar a trombeta de Deus. E as pessoas vão ver Jesus. Aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro e vão ver Jesus. A igreja vai ver Jesus. Que cena maravilhosa! E vão subir todos para encontrar com Jesus. Vai haver uma ressurreição universal e geral. Diz Jesus que nesse tempo Deus mandará os anjos aos 4 cantos da terra com rijo, clamor, clangor de trombetas e ajuntarão todos para encontrar com Jesus. E Jesus falou em Mateus 25, que sobe todos, mas uma multidão se postará, talvez os anjos colocarão essas pessoas à esquerda de Jesus. E as ovelhas que subiram juntos ficarão à direita de Jesus. E parece, irmão, que estou vendo Jesus dando um sorriso para esses mártires da fé, que esperaram Jesus, que lutaram na fé, que venceram, não é? E Jesus chega assim, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que você está preparado antes da fundação do mundo. Fique aqui ao meu lado. Que cena maravilhosa isso, meus irmãos. Que cena maravilhosa. Jesus virá então visivelmente. Porque os anjos falam, vocês verão do modo como ele subiu, vocês verão. Como que Jesus subiu? Jesus subiu visivelmente. Jesus subiu gloriosamente. Aquele monte das oliveiras naquele momento, não tinha nenhum demônio por ali. Os discípulos não foram incomodados por uma hoste do mal ali, porque estava subindo o Filho de Deus naquele monte com seus discípulos. E o mal foi apartado. E quando Jesus subiu, e eu penso, não está na Escritura, é o João Batista, eu penso que ele foi escoltado por miríades de anjos celestiais, até ao céu. Não tem como ninguém chegar nem perto dele, nem perto. Porque quando Jesus nasceu, quando estava naquela manjedoura, apareceram milhares de anjos cantando o nascimento de Jesus. E os anjos acompanharam o ministério terreno de Jesus. E os anjos só abandonaram Jesus quando chegou o tempo dele ser morto e crucificado. Mas antes, ninguém podia tocar em Jesus. E nessa subida, ele vai vir visivelmente, ele vai vir triunfalmente, ele vai vir gloriosamente. Você está preparado para encontrar com Jesus? Agora Jesus está coroado lá no céu. Salmo 24 nos dá, irmãos, um relato de como Jesus entrou no céu.
os anjos ali. É uma entronização de Davi, evidentemente que o salmo está falando da entronização de Davi, mas isso é um salmo também apontando para a chegada de Jesus no céu. Ele entra nesse lugar e os anjos ali, em reverência a ele, cabisbaixo, levantai, ó vossas cabeças, levantai, e Jesus passa e assume o lado direito de Deus Pai, e ele é coroado. Quando ele é coroado, ele fala com o Pai, mande o Espírito Santo para ficar com a igreja. E o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste e está conosco e está aqui neste lugar. Isso é maravilhoso, irmão, nós falarmos sobre a volta de Jesus, não é? Eles adoraram Jesus subindo, eles foram abençoados. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, tem uma maneira de dizer que os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele disse, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quem reina é o Senhor. Quem está no trono não é Satanás, é Jesus. É ele que foi coroado. Ele governa o mundo, ele domina todas as forças do mal. Que maravilha, irmãos, os discípulos narrarem essa subida de Jesus para nós. Eu gostaria que você pensasse aqui alguns pontos aqui nessa noite. A ascensão de Cristo ao céu, à vista dos discípulos, é matéria de suma importância para eles e para nós também. Os discípulos tinham andado com Jesus durante seu ministério terreno. Eles acompanharam Jesus, ao menos de longe, a prisão de Jesus. Viram Jesus ser surrado, viram Jesus sendo morto, viram Jesus sendo sepultado. Depois de todos esses episódios, Jesus aparece a eles e dá instrução também. Ficaria, irmãos, sem desfecho se depois de 40 dias Jesus sumisse, fosse embora, sem estar na presença dos discípulos. E Jesus, que sempre estava aparecendo para os discípulos, sumisse de uma vez e fosse embora, sem os discípulos verem, ficaria vago a esperança do coração deles. Ficaria sem o desfecho da primeira vinda de Jesus. Eles poderiam titubear na fé. Aonde Jesus está? Não sabemos aonde Jesus está. Ele parou de aparecer para nós. Mas quando Jesus aparece, suba comigo ao Monte das Oliveiras. Vocês vão ver. Vocês verão algo extraordinário. Vocês verão eu subir ao céu. Irmãos, esse relato da subida de Jesus ao céu, onde o Espírito Santo supervisionou a Escritura Sagrada, na qual nós lemos aqui, traz grande esperança, traz grande, irmãos, poder na nossa vida de esperar a volta de Jesus também. Ele vai voltar, irmãos. Ele voltará, diz Paulo, como ladrão de noite. Ele mesmo falou que quando da vinda dele, assim será, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso é pecado? Não. Isso aqui está nos mostrando uma outra face. Está mostrando que o mundo, ou parte da igreja, não importará mais com as coisas espirituais. Ficarão dentro do materialismo, do divertimento, dos prazeres mundanos. As pessoas renegarão a volta de Jesus, se envolvendo demais na horizontalidade, esquecendo de olhar para cima, como Jesus falou. Jesus falou para os discípulos, quando vides acontecer essas coisas, olhai para cima. Os discípulos, os anjos falaram com os discípulos, olhe para baixo. Mas passaram 2000 anos, e o apóstolo Paulo fala em Efésios, ó tu que dormes, desperta, desperta você que está dormindo. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É hora, meus irmãos, de nós nos voltarmos a Deus. Jesus voltará quando, às vezes, a fé da igreja estiver desvanecida. Ele fez uma pergunta curiosa para os discípulos,
Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? As pessoas estão mais preocupadas, irmãos, com o mundo. As pessoas estão muito preocupadas nelas mesmas, mas estão esquecendo da volta de Jesus. E o apóstolo Paulo diz que Jesus virá como um ladrão. O ladrão não liga. Se ele quer roubar uma casa, ele não liga. Prepare que eu estou entrando na sua casa a tantas horas. Não, ele não liga, ele pega você de surpresa. Para a igreja que espera Jesus voltar, não será surpresa. Ele falou que como foi nos dias de Noé, assim será também a sua vinda. Nós devemos olhar, irmão, todas as vezes de manhã, levantar de manhã, olhar no horizonte. Vou ver se Jesus está voltando, de tão ansioso que nós temos que estar sobre a volta do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Jesus subiu visivelmente, triunfalmente, e ele falou: vou voltar para levar vocês.